Queremos dar as boas-vindas a todas vocês, mulheres cristãs, que estão participando desse evento, desse seminário promovido pela Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, no nosso canal do YouTube. O Ministério de Ensino e Apoio à Mulher Esposa da nossa igreja já há algum tempo vinha tentando promover esse evento. Marcamos o evento, convidamos a nossa preletora, mas esse isolamento, essa pandemia atrapalhou um pouco e nós vamos fazer esse evento online, começando hoje no dia 28 e amanhã dia 29. Esperamos ser uma bênção na vida de vocês. O tema muito atual, muito polêmico, cercado de muitos tabus. A mulher e o sexo à luz da palavra de Deus. Nós preferimos colocar esse tema por causa das muitas perguntas que sempre nos surgem sobre esse assunto. E convidamos uma pessoa muito especial, uma pessoa que muito me impressionou ao ouvi-la pela primeira vez. Eu sempre disse às mulheres do Miami, quando vocês tiverem a oportunidade, convide a Larissa Ferraro para dar palestras às mulheres sobre esse assunto. E logo quando ela lançou o livro dela, muito importante, muito interessante, sobre a mulher, o sexo e as verdades que libertam, né, da palavra de Deus, nós dissemos, rapaz, chegou a hora de convidar a Larissa para trazer essa palavra, essas palestras. E é um prazer receber a Larissa aqui conosco, né, na nossa igreja. E eu sei que de mulher para mulher, ela tem muito o que dizer para vocês. A Larissa, ela fez mestrado na área de aconselhamento bíblico no Faith Seminário, lá em Lafayette, Indiana, nos Estados Unidos. Ela também tem certificado pela BCB como conselheira bíblica, como conselheira cristã. É autora desse livro, que está se tornando um livro muito popular, Mulheres e Sexo, Verdades Bíblicas que Libertam. Ela coordena o curso de aconselhamento da escola Charles Spurgeon, em Fortaleza, e coordena na sua igreja local o Ministério de Aconselhamento e Apoio à Mulher. Larissa, você é muito bem-vinda, Deus te use para a glória do Senhor, nessa noite de hoje, amanhã também. E vocês, mulheres, têm uma boa oportunidade de aproveitar uma mulher cristã, que domina muito bem a palavra de Deus, muito honesta e franca no trato desse assunto. Que Deus abençoe vocês. Sendo assim, aproveitem e tenham um bom seminário. Boa noite, mulheres da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, e boa noite a todas as outras mulheres aí, Brasil afora, que estão nos acompanhando, nos assistindo hoje. E eu quero agradecer essa iniciativa do Miami, que é o Ministério da Primeira Igreja, que cuida de mulheres casadas e noivas, essa iniciativa de trazer esse seminário para nós, mulheres, para falarmos sobre sexo à luz das Escrituras, o que Deus tem a nos falar, a nos ensinar sobre esse assunto. E Ele tem muita coisa. É um privilégio para mim, um prazer estar aqui com vocês essa noite e amanhã também estaremos juntas. E eu quero iniciar o nosso tempo orando. Curve sua cabeça, nós vamos fazer uma oração. Santo Deus, nosso Pai, Senhor, Deus Criador de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, quero te pedir, Senhor, que o Senhor conduza esses estudos, conduza esse tempo, que seja um tempo, Senhor Deus, de exaltação do Seu nome, exaltação da Sua palavra, que o Senhor prepare os corações, Deus, para receberem, Senhor Deus, tudo que vai ser falado, tudo que vai ser ensinado, Senhor. Conduz toda a parte tecnológica também, Senhor, que muitas vezes nós não temos o controle total, mas o Senhor tem o controle total e absoluto de todas as coisas. Então que o Senhor possa nos conceder a graça de conseguirmos fazer essa interação no dia de hoje. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Então vamos nós, né? A nossa tão esperada conferência de mulheres. É uma alegria para o meu coração poder falar da palavra de Deus sempre, aplicada a qualquer assunto, e em especial a esse assunto que o Senhor tem me conduzido em vários locais para falar, para tratar. Então eu quero começar o nosso tempo falando um pouco
das bases do que eu vou conversar com vocês, tá certo? Então, para que fique bem claro no que eu estou me baseando e em que eu baseio todos os meus estudos, todas as minhas interações desse tipo. Então, primeira coisa é falar sobre a cosmovisão. Cosmovisão, o que é a cosmovisão? São as lentes. A partir de que lente que eu vou falar todas as coisas com vocês? E essa lente é a lente do cristianismo, né? Eu sou cristã, eu sou salva pela graça de Jesus Cristo, graças a Ele mesmo. Então, o que eu vou falar com vocês, tudo que eu vou conversar com vocês está baseado na minha fé em Jesus Cristo e na salvação e na reconciliação que Jesus nos deu com o Pai, né? Todos nós nascemos separados de Deus e nós temos a reconciliação com Deus a partir da fé em Jesus Cristo. Então, essa é a lente principal a qual eu vou direcionar todo esse tempo, todo esse estudo. E uma coisa que é muito importante que nós tenhamos clara na nossa mente é que o cristianismo, ele não é um sistema religioso, tá certo? O cristianismo, ele é um relacionamento com uma pessoa que está viva, que é Jesus Cristo. Então, o que nós vamos falar, o que nós vamos tratar no assunto sexo é todo relacionado com, em primeiro lugar, com o meu relacionamento com Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro, na verdade, já destrinchando o ponto em algumas observações. Outra coisa que eu quero deixar também claro para vocês é que eu sou conselheira bíblica. Eu sou conselheira bíblica, então eu acredito que as escrituras, assim como diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, as escrituras, elas mesmas dizem a respeito delas, né? Que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a instrução, para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Então eu acredito que as escrituras são suficientes para nós lidarmos com qualquer problema não orgânico do ser humano. A Bíblia não se propõe a ser um livro de matemática, de medicina, mas ela se propõe sim a ser um manual de vida. Então, a partir dessa verdade de que as escrituras têm as respostas que nós precisamos para a nossa vida, é que nós vamos desenvolver aqui o nosso pensamento. Eu creio que as escrituras têm todas as respostas que nós precisamos. Nós não precisamos sair das escrituras para responder às perguntas que nós temos sobre a nossa forma de viver, comportamentos, emoções, enfim, interações uns com os outros. As escrituras têm as respostas. E um outro ponto também, ainda dentro do que é a nossa base, é entender o que é a Bíblia. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque eu creio que a Bíblia ela é inspirada por Deus, totalmente. Cada letra, cada palavra, ela é toda inspirada por Deus. Lógico, o texto original, nós temos traduções, mas eu creio que grande parte foi mantida. Então, a Bíblia ela é toda inspirada por Deus. Então, Deus escreveu um livro, Deus nos deixou um livro escrito. Ele é Deus. E Ele é criador de todas as coisas. Ele poderia muito bem ter nos deixado 2 listas. Isso pode, isso não pode, né? E não relacionada somente a essa área sexual, mas relacionada a qualquer assunto. Ele podia ter feito a lista de tudo que se pode fazer e tudo que não se pode fazer. Mas não foi essa a vontade de Deus. Não foi assim que Ele quis se revelar a nós. Não foi assim que Ele quis que nós o conhecêssemos e que nós conhecêssemos a nós mesmos. Então Deus escreveu uma história. A Bíblia, ela é a história que Deus escreveu para se revelar a nós. A história da Bíblia, apesar de nós termos 66 livros, né, entre Antigo e Novo Testamento, com vários autores diferentes, várias histórias diferentes, a Bíblia como um livro só, que é um livro só, ela conta uma história. A história da criação, da queda e da redenção do homem por um Deus soberano, misericordioso e gracioso. Então essa é a história da Bíblia, criação, queda e redenção do homem por esse Deus. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos iniciar o nosso assunto de sexo? Nós vamos iniciar
avaliando, olhando para a questão do sexo, da sexualidade, a partir dessa história de criação, queda e redenção. Como é que isso se encaixa? Né? E talvez algumas pessoas estejam pensando, mas será que a Bíblia fala disso? Será que a Bíblia fala de tudo isso? E vocês vão se surpreender, porque a Bíblia fala de tudo isso, sim. Como eu falei para vocês, nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa, uma vida da maneira que Deus planejou e que agrada a Ele. Então a Bíblia fala sobre tudo isso, tá certo? Então, entrando nesse assunto do sexo, da sexualidade, nós temos alguns desafios dentro da igreja. E quais são eles? Primeiro, nós vivemos em uma cultura hipersexualizada. O que é isso? É uma cultura que fala de sexo, respira sexo, mostra sexo em todo lugar. Se você anda na rua, você tem ali um outdoor de um assunto que teoricamente não teria nada a ver com sexo, mas tem ali um apelo sexual. Na televisão, nas séries, nos filmes, você vai andar num shopping, você vê roupas, né, ou ausência de roupas, que às vezes a gente se assusta, a gente fala, meu Deus, mas essa pessoa tá assim, cadê o resto, né, da roupa? Então assim, nós vemos esses apelos sexuais em todo lugar. Não somente isso, nós também temos muitas vozes na cultura que se propõem a explicar o sexo, a dizer o que é certo, o que é errado, o que nós deveríamos estar buscando fazer, como é que nós deveríamos estar vendo isso. Então o mundo fala. Na verdade, o mundo doutrina. O mundo tem nos doutrinado sobre o assunto sexo. E aí, por outro lado, nós temos a outra parte desse desafio, que é uma igreja muda. E essa é a grande realidade, triste realidade, né? Que nós temos uma igreja calada. As nossas igrejas falam muito pouco, e quando falam, muitas vezes caem em um dos dois erros, ou de achar que é algo sujo, para procriação somente, e que não tem muito o que se falar, ou então vão para o outro lado, o extremo oposto, que acabam caindo na vulgaridade, de falar de uma maneira que não é a maneira que Deus fala. Deus fala muito sobre sexo nas escrituras, mas nós vamos ver como ele fala isso de uma maneira que é delicada, é gentil, e ele usa também linguagens e expressões um pouco mais pesadas. Nós vamos ver, nós vamos entender como é que Deus aborda, como é que Deus trata desse assunto. Então esses são os nossos desafios. Nós temos muitas vozes na cultura falando sobre isso, e nós temos uma igreja muito calada sobre o assunto. Então, infelizmente, todas nós estamos, sim, contaminadas pelas coisas que nós ouvimos do mundo. E eu sei disso a partir da minha vida. Se quem tiver o livro aí depois comprar, eu conto um pouco do meu testemunho, da minha história de vida e da onde eu vim, né? Então, como eu ouvia essas vozes e como eu vivia a partir dessas vozes, e como Cristo transformou tudo isso, mudou tudo isso, né? Então nós temos as vozes da cultura e a igreja calada. Por isso nós precisamos mudar isso, a igreja precisa falar nesse assunto, ok? Eu percebo essa confusão muito a partir muitas mulheres entram em contato comigo através das redes sociais, eu vou em muitos lugares para dar estudo, então eu recebo muitas perguntas, muitos questionamentos. E eu percebo que 95% dessas perguntas, elas me revelam, elas mostram uma falta de entendimento sobre o macro da história. Ou seja, uma falta de entendimento sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homem, sobre o que é o casamento, o compromisso, a aliança. Então, nós perdemos a visão geral, nós perdemos o que Deus planejou, da onde que começou, como é que começou, nós perdemos de vista isso, e por isso que nós temos dificuldade e muitas dúvidas relacionadas ao micro, que hoje nós vamos falar dessa parte de criação, que é de redenção, e amanhã nós vamos falar um pouco sobre as mentiras que nós acreditamos, e eu vou tratar das perguntas que vocês mandaram, tá?
Então, nessas perguntas eu vejo muito isso, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. E isso é muito ligado à questão de que a gente perdeu a noção do que é o todo, ou na verdade a gente nunca teve, né? Eu digo quando a gente perdeu, eu digo que a igreja se perdeu nisso, ficando muito calada. É um assunto que às vezes gera, às vezes não, a maioria das vezes gera constrangimento, e aí o mais fácil é encostar ali no canto e não vamos tratar. Mas aí a gente fica com aquela situação como se fosse um elefante dentro da sala, né? Nós não tratamos, mas aquele negócio incomoda, né? Aquele negócio é grande, tá ali e ninguém fala, ninguém comenta, né? Então, essa vai ser o nosso andamento aqui da nossa programação, ok? Então pronto, já passei essa parte para vocês de como é que vai acontecer. Vamos começar na criação, queda e redenção. Depois amanhã a gente vai falar sobre as 3 mentiras e vamos para as perguntas de vocês, ok? Tudo certo até agora, acompanhando? É legal que você tenha a sua Bíblia aí à mão, porque nós vamos passar por muitos trechos bíblicos, ok? Então vamos nós, sexo, criação, queda e redenção. Primeira coisa, precisamos entender o objetivo da criação de Deus, tá? Então, ponto número 1, Deus criou o sexo. Deus não só criou o sexo, como foi Deus quem criou o prazer. Não foi o diabo que criou o prazer, foi Deus. Deus criou homem e mulher, e Ele criou com o propósito da sua glória. E essa é a missão do casamento, glorificar a Deus. Onde é que a gente tem essas informações iniciais sobre a criação? Em Gênesis, os 3 primeiros os 3 primeiros capítulos de Gênesis vão nos informar muitas coisas acerca do ser humano, de homem, mulher, do casamento, de como Deus planejou e o que deu errado, o que aconteceu, né? Não na visão de Deus, Deus já sabia, Ele sabe de todas as coisas, mas o que nós fizemos de errado. Então vamos aqui, em Gênesis 1, a gente vai ler versos 26 e 27 e diz o seguinte, a palavra de Deus. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o que nós temos aqui? Deus criando algo que seria a sua imagem e semelhança, mas dividido em 2 pessoas, homem e mulher. Existe muita especulação a respeito do que seria essa questão de Deus criar homem e mulher à sua imagem e semelhança. Porém, isso para o público inicial que ouviu essa mensagem, isso não era muito difícil de entender. Quando Moisés escreve isso para o povo de Israel, eles viviam em uma época de muitas guerras por conquistas de território. Então, como é que acontecia? Existiam os reis, eles mandavam o seu exército guerrear em uma terra, eles conquistavam essa terra e quando eles tinham conquistado, eles pegavam uma estátua que era a imagem e semelhança deles, e eles colocavam naquela terra conquistada. E essa estátua, ela tinha o objetivo de ser a representação visível do rei que não estava lá. Então, a representação visível do rei que seria invisível para aquele povo. E ela tinha a função de mostrar quem dominava aquela terra, que era o rei conquistador. Então, quando Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, Ele está criando o ser humano para a missão de governar, dominar a criação e ser o seu representante. Homem e mulher representariam Deus aqui na Terra, de forma que as pessoas deveriam olhar para o casal e enxergar Deus. E que representação maravilhosa do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus que, apesar de ser um Deus só, Ele está dividido em 3 pessoas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, são 3 que é um só. E quando nós falamos no casamento, marido e esposa, nós temos 2
que formam uma só carne. Então, o homem e a mulher têm o papel, no casamento, tem o papel de representar a Deus. Essa é a missão do casamento. E essa missão, ela precisa ser maior e mais importante do que as nossas missões separadas. O que eu chamo de nossas missões separadas? Os nossos objetivos de vida, os nossos alvos, nossas carreiras, enfim. A missão principal do casamento é glorificar ao Senhor, de maneira que nós sejamos a imagem do Senhor aqui na Terra, né? Então esse é o plano, essa foi a maneira que Deus criou o casamento. E aí em seguida a gente tem aqui a criação do relacionamento sexual. Quando a gente vai para o verso 28, aliás, Gênesis 1, diz o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E aí no verso 31, Deus diz, a palavra diz que Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Então, Deus manda eles se multiplicarem. Nós todos sabemos que Eva não botava ovo, né? Então Deus está mandando eles se relacionarem sexualmente para que eles tivessem os descendentes. Foi Deus quem criou os corpos, foi Deus quem deu as sensações, Ele colocou as terminações nervosas, Ele fez o projeto, como é, Ele deu o prazer sexual, não foi o diabo. Como eu falei, Deus é Deus, Ele podia fazer o que Ele quisesse, Ele não precisava que tivesse essa interação entre o homem e a mulher para que nascessem os descendentes. Ele podia ter projetado isso de qualquer outra forma, mas não, Ele escolhe ter essas duas figuras, o homem e a mulher. Ele escolhe projetar os órgãos sexuais com as terminações nervosas, Ele decide colocar o prazer sexual, o desejo sexual dentro de nós, e Ele, depois que Ele faz tudo isso, Ele diz que foi muito bom. Quando Ele criou homem e mulher, Ele disse que foi muito bom. Diferente de tudo que Ele havia criado, que Ele disse que era bom. Então, a criação do casamento, do sexo, foi feita por Deus e é muito bom. E provavelmente, antes da queda, antes de Adão e Eva desobedecerem a Deus, o sexo deveria ser perfeito. Nós vemos aqui, continuando em Gênesis, no capítulo 2, o verso 24 e 25. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que nós temos aqui? O que eu falei, provavelmente antes da queda, o relacionamento sexual era perfeito. Eles estavam nus, não se envergonhavam. Tinha uma total cumplicidade, uma total entrega de um ao outro, não tinha vergonha, não precisava ter medo de nada, né? Então, tudo estava correndo bem, tudo estava funcionando como deveria funcionar. Então era perfeito. Mas, né, Gênesis 3, essa realidade muda totalmente. A mulher desobedece, come do fruto, dá ao seu marido, e aí nós temos uma série de consequências que acontecem depois disso. Aqui, Gênesis 3, a partir do verso 7. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então aí nós vemos uma série de coisas que não existiam na criação e que entram automaticamente à medida que o pecado entra. Nós vemos a vergonha. Então a nudez já não era mais natural, já não era mais normal, não havia mais pureza no olhar. Então teve a vergonha, teve a culpa, o medo, a hostilidade entre um e o outro, homem e mulher, a transferência de culpa, não fui eu, foi ele, né? Alguém está se identificando aí?
né? É como a gente vive hoje. Não, o problema do meu casamento não sou eu, é o meu marido. Eu não sei o que acontece porque ele não faz as coisas direito, né? E aí, por outro lado, o marido da mesma forma. Não sou eu, o problema é ela. Então, isso aconteceu desde que o pecado entrou no mundo. E aí, como é que nós temos o impacto disso no relacionamento sexual? Então, a gente viu a criação do sexo por Deus, a queda a partir do momento da desobediência, que aí passa a entrar no relacionamento entre homem e mulher, vergonha, culpa, hostilidade, medo. E aí nós vamos ver aqui nas Escrituras alguns trechos que nos mostram o que aconteceu com o relacionamento sexual depois da queda. Alguns exemplos do sexo depois da queda. O primeiro que a gente vai olhar, ainda em Gênesis, é a história de José. Em Gênesis 39, vamos lá, se você tem sua Bíblia aí, vamos lá comigo. Gênesis 39, eu vou ler do verso 7 ao verso 20. Então, vamos lá. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então ele falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Então nós vemos aqui um dos reflexos da queda no relacionamento sexual, que é o egoísmo, o desejo de usar o outro, o desejo de se relacionar quando eu quero para satisfazer o meu prazer. Então isso é resultado da queda, não é a maneira que Deus planejou que acontecesse o relacionamento sexual. E a gente vai explicar daqui a pouco como que Deus planejou, tá? Um outro exemplo de relacionamento sexual distorcido pelo pecado é a história de Tamar, que está em 2 Samuel, capítulo 13. Vamos lá, chegando em 2 Samuel aqui na minha Bíblia. Tamar era filha de Davi e aconteceu um episódio onde ela foi estuprada pelo seu meio-irmão. Ele se apaixonou por ela e abusou sexualmente dela. Então nós vemos na história de Tamar a maldade, né, a malícia que entrou no relacionamento sexual a partir da queda também. Então aqui, 2 Samuel 13, a partir do verso 1. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto e ele disse a Amnon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo?
Então Amnon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita-me que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma de sua mão. E assim Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon disse: por favor, permita-me que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa do seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Amnon disse a Tamar: traga comida ao meu quarto e comerei de sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou ele e disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém, ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde eu iria com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, por que mandar-me embora seria um mal maior do que o que você já me fez? Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: põe esta mulher para fora e tranque a porta. Que triste, né? Então, mais coisas que o pecado faz, né? Que o pecado distorce na sexualidade. Mais uma vez, é usar a outra pessoa, é quando eu quero, é da maneira que eu quero, a força, com violência. Então, isso é distorção da sexualidade. Só mais uma para a gente observar essa questão de como o sexo foi manchado pelo pecado. Em Romanos 1, nós temos aqui Paulo escrevendo sobre a idolatria do coração do ser humano e como isso se revela no relacionamento sexual, na maneira que o homem vê o sexo. Romanos 1, a partir do verso 21, diz o seguinte: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então aqui ele está falando da idolatria, do coração que se desvia do Senhor, né? Na verdade, o nosso coração naturalmente não se inclina para o Senhor, é mais essa a visão. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Então nós vemos aqui vários tipos de distorções do que seria o que Deus criou para o sexo. Mas Deus, quem já leu o livro sabe que essas são as minhas 2 palavras prediletas na Bíblia. Mas Deus. Sabe por quê? Porque geralmente elas vêm em seguida de declarações, por exemplo, sobre a nossa natureza caída, né?
Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus... Então nos mostra que, apesar de toda a nossa iniquidade, apesar de toda a nossa maldade, nosso pecado, Deus é gracioso e Ele muda, Ele transforma, Ele traz a redenção, né? Lembra que a gente está vendo? Criação do sexo, a queda do sexo e a redenção. E é isso que a gente vai ver agora, a redenção do sexo. E, gente, quem diz que a Bíblia não trata muita coisa sobre sexo sinceramente, não conhece as Escrituras. Porque Deus usa em várias situações uma linguagem de comparação do casamento, comparação do relacionamento sexual. E um dos trechos mais lindos das Escrituras, que eu acho, que é um trecho que vai mostrar a misericórdia e a graça do Senhor, é o texto de Ezequiel, capítulo 16. Ele é um texto onde Deus está falando com o seu povo, falando com o povo de Israel, e ele está dizendo como ele se sente em relação à idolatria de Israel. Israel era o povo que Deus escolheu para ele, e aqui cabe uma observação. Desde a criação, Deus vem tentando juntar um povo que seja somente dele, um povo zeloso de boas obras, um povo que seja conhecido pelo nome dele. Em várias passagens das Escrituras nós vemos Deus falando: então eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E Deus tem amor pelo seu povo e Ele quer que esse povo seja santo, separado do mundo. Então é baseado em tudo isso, minhas irmãs, que nós vamos tratar aqui, esse assunto do sexo. Deus quer a santidade na nossa vida e a gente vai ver que o sexo nas Escrituras, o sexo santo, ele tem como ser muito prazeroso e infinitamente mais prazeroso do que todo o lixo que o mundo quer empurrar goela abaixo pra gente. Então, voltando aqui ao texto de Ezequiel 16, é um texto onde Deus vai mostrar a sua misericórdia. Ele faz a comparação como se Israel fosse a esposa dele, a noiva, que ele se apaixonou, pegou, cuidou dela, casou e depois ela o abandonou, ela o traiu. Então Deus vai fazer essa comparação e ele usa uma linguagem sexual muito pesada aqui. Mas eu acho que é interessante, é super importante a gente olhar esse texto por conta da misericórdia de Deus que é revelada nesse texto. E é uma coisa linda, gente. Eu não sei vocês, mas eu sou completamente apaixonada pela palavra de Deus e como Deus se revela, principalmente no Antigo Testamento. Sou muito apaixonada pelo Antigo Testamento. Então vamos olhar aqui, Ezequiel capítulo 16. Eu vou ler um texto, um trecho extenso, mas você vai ficar comigo aqui, tenho certeza, que é um texto maravilhoso. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, isso é Ezequiel falando: Filho do homem, mostra a Jerusalém as suas abominações e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Quanto à sua origem e o seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu e a sua mãe era eteia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Lembra que Deus está falando com Israel como se Israel, o povo de Israel, fosse uma mulher e como se ele fosse o marido dessa mulher. Pelo contrário, no dia em que nasceu, você foi jogada em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse: ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que esteja coberta de sangue, fique viva. Eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu e se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os seus cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Então eu a lavei com água, limpei o sangue que a cobria e ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça.
Assim você foi enfeitada com ouro e prata, suas roupas eram de linho fino. Você se alimentou da melhor farinha, mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita, por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse. E você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Você pegou algumas das suas roupas e fez para si lugares altos enfeitados de diversas cores, nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim e jamais voltará a acontecer. Você pegou as suas belas joias, feitas com o ouro e a prata que eu lhe tinha dado, e fez para si imagens de homens. Você pegou seus vestidos bordados com óleo e cobriu-os de imagem. O meu óleo e o meu perfume, você pôs diante delas. A comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o mel, o mel e o óleo com que eu a sustentava, você também pôs diante delas em aroma agradável. Além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e as sacrificou às imagens para serem consumidos, como se não bastasse essa sua prostituição. Você matou os meus filhos. Em todas as suas abominações e nas suas prostituições, você não se lembrou dos dias da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se no seu sangue. Depois de toda a sua maldade, ai de você, diz Deus, você construiu altares em um lugar elevado em cada praça. Na entrada de todos os caminhos, você construiu um lugar elevado, profanou a sua beleza. Se ofereceu a todos os que passavam e multiplicou as suas prostituições. Você também se prostituiu com os filhos do Egito, seus vizinhos de membros avantajados, e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. Por isso estendi a mão contra você, diminui o seu território e a entreguei à vontade daqueles que a odeiam. E aí, indo mais para frente aqui, verso 30. Como é fraco o seu coração, diz o Senhor Deus, pois você faz todas estas coisas que são próprias de uma prostituta descarada. Construindo seus altares na entrada de todos os caminhos e o seu lugar elevado em cada praça. Você não foi como a prostituta porque desprezou o pagamento. Você foi como uma mulher adúltera que em lugar do seu marido recebe os estranhos. Todas as prostitutas recebem pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes. Você faz isso para que venham de todas as partes adulterar com você. E aí Deus vai continuar ainda falando muita coisa aqui, mas ainda nesse mesmo trecho, no final, ele diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, eu farei com você o mesmo que você fez, porque você desprezou o juramento e quebrou a aliança. Mas, lembra do mais Deus? Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhada. Quando receber as suas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra a sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez. Ai, não sei vocês, mas meu coração fica em ouvir essas palavras. O tamanho da graça e da misericórdia do nosso Deus. Né? Então, Ele é um Deus capaz de tornar novas e limpas todas as coisas. Não importa o quão longe a gente tenha chegado, não importa aonde nós tenhamos já passado, Deus pode transformar completamente a nossa vida, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que tem amor na misericórdia, Ele fala isso em outro texto, é maravilhoso isso, né? Então, em Cristo, nós temos essa redenção da nossa vida e também da nossa vida sexual. Um trecho que vai nos mostrar essa questão da redenção no Novo Testamento é 1 Coríntios 6, no verso 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, que vai dizer que nós éramos, muitos de nós, impuros, e uma lista grande de pecados, e vai dizer que eram, né, tais fostes vocês, fostes alguns de vós, mas vocês foram lavados por Jesus Cristo.
Então Cristo pode redimir completamente a partir da salvação das nossas almas em primeiro lugar. E aí em seguida, a partir da nossa obediência aos papéis que ele determinou, papel de marido e papel de esposa, e aos inúmeros princípios que ele colocou na palavra. Como eu estava falando para vocês no começo da nossa conversa, Deus poderia ter escrito listas, né? Pode isso, não pode aquilo, mas ele não quis fazer isso. Ele quis escrever uma história onde, através dessa história, ele iria se revelar, através dessa história, ele iria nos dar mandamentos específicos, faz isso, não faz aquilo. Temos isso nas escrituras, sim, mas as escrituras não têm só isso. Nós temos uma série de princípios. E aí muito do que é relacionado à área sexual vai ser guiado pelos princípios, porque são princípios que Deus estabeleceu para todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, quando Jesus disse que os mandamentos mais importantes, amar o Senhor acima de todas as coisas, o Senhor Deus. Isso vale para a área sexual, vale para a área da alimentação, vale para a maneira que eu educo os meus filhos. Eu sempre vou precisar amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como eu já me amo, a mesma coisa. Amar ao próximo como eu já me amo, dentro do casamento, na criação dos meus filhos, no trabalho. Então são princípios, nesse caso são mandamentos, né? Mas os mandamentos e os princípios do Senhor, eles vão se aplicar em todas as áreas, inclusive na área sexual. Os conflitos que nós temos na nossa mente é porque nós tiramos a área sexual do restante da nossa vida. A gente considera como uma área à parte. Não, Deus não trata disso, então eu vou ouvir o que o mundo tem a dizer. Mas não, a gente está vendo que Deus trata, e trata muito, fala muito sobre isso, né? Então, essa foi a nossa base, né? Nós entendemos aí essa base, criação do sexo, queda do sexo e redenção do sexo. Essa é a nossa primeira parte, para a gente ali ter o fundamento. E aí, nossa próxima conversa, amanhã, nós vamos ver 3 mentiras que nós acreditamos sobre o sexo e também vamos responder algumas das perguntas que vocês mandaram. Mas eu creio que com essa base, né, entendendo o que é o casamento, entendendo o objetivo da criação do homem e da mulher, isso tudo já vai nos ajudar a entender uma série de coisas que está passando na nossa cabeça. Eu espero que isso aconteça, se Deus quiser. Chegamos ao fim do nosso primeiro dia do seminário online para mulheres e faremos o sorteio de alguns livros nessa noite. O primeiro livro sorteado é o exemplar Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam, da nossa palestrante Larissa Ferraro. A primeira sorteada é Gislaine César Carneiro de Melo, da Paraíba. A segunda sorteada também para esse livro é Simone da Silva Viana Santos, do estado de São Paulo. O terceiro exemplar vai para Gláucia Macedo Magalhães, do Rio de Janeiro. Vamos sortear agora o livro Socorro, Não Tenho Tempo. A sorteada foi Yáscara Francele Felizardo Costa, de Minas Gerais. Agora faremos o sorteio do livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, de Nancy DeMoss. E a sorteada para esse exemplar é Rebeca Teles, do Rio Grande do Sul.